meu nome é Mariana, eu sou professora de conservação de vocês e a nossa aula de hoje é sobre tipologia de acervos. Então, vamos lá! Coleções particulares, em instituições culturais ou em museus, a gente sempre vai pensar nos objetos que estão nesses espaços. E os objetos eles têm várias formas de classificação. Essas classificações elas vão ajudar a gente a processar, a acondicionar e até mesmo a pesquisar os diversos tipos de acervos que a gente pode encontrar por aí. Então, é claro, quando a gente começa falando de tipologia de acervos, ou de classificação de acervos, a gente pensa na necessidade de separá-los. E a gente vai separar através do quê? Através de características que os unam, que os tornam similares. E por que a gente precisa fazer essas divisões e essas classificações? Bom, porque isso ajuda a gente a ter um controle melhor desse acervo, pensando nas questões de ambiente, pensando na própria segurança do acervo e na documentação museológica. Quando a gente abre um banco de dados, e vocês vão ver isso porque a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais pra frente, de instituições culturais, a gente vai ver que eles sempre estão separados e classificados de alguma forma. E essas classificações, elas acontecem em diversos níveis. E eu vou começar falando para vocês de alguns deles. Os acervos, por exemplo, são constituídos de diversos tipos de materiais. A gente está falando das características físicas deles. E cada característica física vai ter suas particularidades na questão de conservação. A gente ainda vai falar bastante sobre os agentes de deterioração, mas eu já adiantei há algumas aulas falando um pouquinho sobre a questão da luminosidade, da temperatura, da umidade. E nós temos acervos, nós temos objetos e nós temos materiais que são mais ou menos suscetíveis à ação de cada um desses elementos. Então, fica muito mais fácil para a gente, quando a gente vai acondicionar um acervo através do seu material, se a gente conseguir fazer um controle num espaço inteiro. Vou dar alguns exemplos para vocês. Então, se a gente recebe, por exemplo, um telefone no nosso acervo, a gente vai ter diversos materiais que o compõem. Por exemplo, madeira, baquelite, que é uma espécie de plástico, uma resina plástica, na verdade. A gente pode ter borracha, a gente pode ter fios de tecido, a gente pode ter uma parte de mecanismo feita de aço ou feita de ferro, e cada um desses materiais reage de uma forma. Por exemplo, os ferros, os metais, eles vão ser mais suscetíveis à oxidação. A madeira, ela pode ser mais suscetível à ação de cupins, de brocas. Os materiais de tecido ou de papel, eles são bastante frágeis quando a gente pensa na umidade e na temperatura. Então, a gente sempre vai conseguir classificar melhor os nossos espaços e cuidar melhor dos nossos acervos depois que a gente tiver isso bem levantado. E por que antes eu tinha falado de banco de dados? Bom, geralmente quando a gente vai preencher ou uma ficha catalográfica ou um banco de dados, vai ter uma parte metadado ali, né? Ou seja, um campo. Vai ter escrito tipologia do acervo, vai ter um outro espaço que vai ter escrito materiais ou composição, e a gente vai colocar cada uma dessas questões e trazer o maior número de informações possíveis. Isso ajuda a gente também na pesquisa, mas eu já vou chegar lá. Então, quando a gente pega esse mesmo telefone e a gente vai preencher o campo composição, a gente vai falar aquilo que eu comentei mesmo, colocando madeira, colocando baquelite, né? Ou seja, resina plástica, tecido, metal, enfim, a gente vai fazer uma descrição detalhada de cada um desses materiais, porque isso ajuda a gente a ter um controle pensando nos agentes de deterioração. Mas essa não é a única forma de tipologia e de classificação de acervos. A gente pode também classificá-los através de suas funções, de seus usos. Geralmente, em museus, a gente encontra os objetos divididos em 16 grandes áreas, como objetos pecuniários, caça e guerra, artes visuais, interiores, dentre vários outros. E cada uma dessas áreas grandes, elas vão abarcar outras pequenas
pequenas áreas também que servem para localizar ainda melhor os objetos. Então, se a gente pensar no telefone, vamos imaginar que a gente vai colocá-lo dentro de banco de dados ou dentro da nossa ficha catalográfica, naquele espacinho colocado lá para classificação. Então, a gente colocaria que o telefone está dentro da grande área comunicação e, mais especificamente, dentro de uma área menor, que são as telecomunicações. Afinal de contas, as comunicações elas vão abarcar diversos outros objetos que não têm necessariamente uma relação tão próxima com o telefone, né? Com o nosso objeto em questão. A gente tem outros usos. A comunicação ela vai enquadrar, por exemplo, documentos, equipamentos de comunicação escrita, como máquinas de escrever. Enfim, a gente tem diversas outras classificações quando a gente pensa em comunicação. E a telecomunicação está dentro dessa área. E dentro dessa área nós temos o nosso objeto em questão, aquele que a gente separou imaginariamente no começo do vídeo, o nosso telefone. Essa classificação, mais pela questão utilitária dele, né? Para que ele era usado, qual a função dele na sociedade, todas essas ideias nos ajudam principalmente quando a gente pensa em pesquisa, quando a gente pensa em documentação, quando a gente pensa mais nessa parte. E aquela questão que a gente falou sobre os materiais nos ajudam muito quando a gente pensa em conservação de acervos, quando a gente pensa no restauro, quando a gente pensa em formas de melhor acondicioná-lo. Um exemplo disso, vamos supor que nós temos uma enorme quantidade de acervo em papel, a gente tem documentos, a gente tem uma biblioteca, a gente sabe que papéis são muito frágeis à luminosidade, que eles são também frágeis à temperatura. Então a gente vai organizar uma reserva técnica para papéis, por exemplo, considerando essas questões. Então a gente vai deixar uma luz mais baixa, a gente vai ter um bom controle de temperatura, um bom controle de luminosidade, provavelmente deixando aí as temperaturas também mais baixas, a gente vai controlar a umidade também, enfim, a gente vai ter um espaço preparado para isso. E pensando em um outro acervo que seja menos frágil, como por exemplo a cerâmica, a gente vai ter outros cuidados, a gente vai ter outro tipo de mobiliário, a gente não vai precisar ter uma luminosidade tão baixa, a gente não vai ter a necessidade de ter uma temperatura tão baixa, a gente vai poder ter outras condições. Isso nos ajuda muito em espaços grandes e que a gente pode fazer uma divisão por salas, né? Para cada tipologia de acervos, pensando nos acervos orgânicos, nos acervos inorgânicos, pensando em fotografia, em documentos, pensando em metais, enfim, várias possibilidades. Quando a gente tem uma reserva técnica só, pequenininha, o que a gente costuma fazer é deixar objetos que tenham o mesmo material próximos. Então a gente organiza prateleiras, a gente organiza armários que façam com que os objetos que tenham a mesma tipologia ou que tenham o mesmo material bem pertinho para a gente conseguir olhar de perto cada um deles. Então se a gente tem vários acervos de madeira, a gente tende a deixá-los mais ou menos próximos para que a gente consiga fazer uma supervisão, fazer uma manutenção desses espaços onde tem esse acervo de madeira próximo com maior frequência. Então a gente vai imediatamente notar caso tenha ali um pozinho de cupim, por exemplo. Enfim, essas são algumas coisas que nos ajudam. E a questão da documentação que eu estava comentando antes, sobre as formas de uso, bom, isso pode trazer para a gente até algumas etiquetinhas de pesquisa. Vamos imaginar de novo o nosso telefone e que a gente classificou ele como telecomunicações. A gente pode deixar esse campo fácil para pesquisa. Então, se alguém for fazer uma pesquisa sobre telecomunicações no nosso acervo, vai aparecer aquele nosso telefone e diversos outros também. Então, facilita a vida de todo mundo. Mas essas duas classificações, da forma de uso e do material, elas podem estar dentro de algo mais amplo ainda, porque quando a gente fala das tipologias do acervo, a gente está pensando em coleções, a gente está pensando em objetos, mas nós temos os grandes espaços que armazenam essas coleções, que armazenam esses objetos. Nós temos também as classificações das instituições, ou seja, se é um museu histórico, se é um museu de ciências naturais, se é um museu de artes visuais, enfim, cada um desses museus
também tem a sua tipologia. E a gente pode ter instituições que são muito grandes e que vão ter mais de um tipo de acervo dentro delas. A gente pode ter um museu muito grande que vai ter um acervo de história natural, um acervo de arqueologia e um acervo histórico dentro dos seus espaços. E então nós vamos ter as divisões das salas. Para vocês verem melhor essa ideia, eu vou trazer um exemplo aqui para vocês. Vamos supor que a gente tem um museu histórico, aquele bem clássico mesmo. Pode ser de uma cidade do interior, pode ser de uma capital, mas que traga aquele acervo que a gente está acostumado a ver em museus de história. Nesse acervo, a gente vai ter uma divisão de objetos pecuniários. O que seriam esses objetos pecuniários? São objetos relacionados ao dinheiro, a questões monetárias. E vamos imaginar que dentro desses objetos nós temos uma coleção de numismática, que é a forma que se chama a coleção de moedas. E a gente pode classificar essas moedas pensando na tipologia de material. Então a gente vai ter objetos de metal. Então, nós temos um primeiro nível, um museu histórico, depois nós temos uma coleção de objetos pecuniários, depois nós temos uma coleção de numismática e então nós conseguimos separar pelo material do acervo. Conseguiram acompanhar? Estão vendo como é importante a gente conseguir fazer esse tipo de classificação? A gente consegue localizar o nosso objeto dentro dessa cadeia organizacional toda. É muito útil. Para a gente conseguir entender um pouquinho melhor esses conceitos, eu vou deixar para vocês lá no Google Sala de Aulas uma atividade essa semana. E essa atividade vai servir para a gente conseguir pensar em um objeto e classificá-lo dentro de uma instituição museológica, pensando em museu histórico, museu de artes visuais, museu de ciências naturais, enfim, a gente vai tentar encaixar um objeto dentro dessas áreas e depois a gente vai pensar em quais outras divisões eles estão encaixados, dentro daquelas 16 grandes separações e classificações que eu comentei que tem nos museus. E então a gente vai conseguir separar um pouquinho mais pensando no material que esse objeto é composto. Eu vou deixar tudo para vocês lá no Google Sala de Aulas, não percam, eu quero ver essa atividade. Então, até logo, a gente se fala na semana que vem. Tchau, tchau!